Olá, vamos dar uma olhadinha no Blur, Sharpen e no Smear, que são algumas ferramentas também para dar uns efeitos nos nossos desenhos. Então a primeira coisa, obviamente, vamos fazer um desenho. Então, vamos primeiramente colocar a cor. Vamos ver como é que está aqui, está meio fino, vou dar uma engrossada. Ok. Fazer um desenho aqui. Para a gente colocar o efeito com essas ferramentas então que eu falei. Então, um desenho aqui de uma mulher estilizada, tá? Vou colocar aí um detalhe aqui no fundo, vou engrossar um pouco. Vou colocar aqui um detalhe aqui só para a gente acrescentar um efeito nesse desenho. Então tá aí. Agora vamos ver então as ferramentas que eu falei, que são essas aqui, ó. É o Blur, o Sharpen e aqui o Smear, tá? O primeiro deles, vamos ver aqui o Smear. Vamos dar um clique aqui, 2 cliques, ele apareceu. Essa forma quadriculada é para a gente conseguir diferenciar a ferramenta. Aqui nós temos opções, né, de aumentar ou diminuir esse efeito aqui. Ó, a opção na rotação e a opção também na variação. Então vamos deixar ele assim, ó, mais ou menos, vamos dar um save e vamos usar ele aqui nesse fundo aqui, ó. Então aqui, ó, eu passo a caneta e crio formas interessantes. Ó, eu posso criar alguns efeitos, principalmente se eu tiver um desenho meio rabiscado, tá? Ó, uma ferramenta bem legal para a gente fazer efeitos. Vou fazer mais um detalhe nesse desenho aqui, que é uma sombra, que vai ficar um pouco mais simples de especificar aqui o meu Blur e o meu Sharpen, tá? Cliquei aqui no Resize, aqui na ferramenta onde eu posso controlar o tamanho do meu brush, ó, que é só clicar em cima dele, diminuir ou aumentar. Então vou aumentar, vamos desmarcar primeiro o Sharpen, vamos colocar a minha caneta comum, né? Fazer aqui um detalhe nesse cabelo e vou deixar uma sombra nela aqui. Assim, acho que assim já dá para mostrar o que eu quero mostrar para vocês. Então aqui, ó, o Blur e o Sharpen é mais ou menos um ao contrário do outro. Enquanto que o Blur ele vai fazer uma suavização no desenho, o Sharpen acentua essa cor. Então aqui, ó, eu acho bacana para a gente colocar um efeito um pouco mais suave no desenho. No caso aqui, ó, é que ele está muito grosso, deixa eu diminuir um pouco. Então aqui, ó, como eu consigo dar um efeito nessa sombra de relevo ao mesmo tempo que eu suavizo esse traço. Obviamente vocês podem controlar a grossura do traço, que eu não estou alterando, para que vocês obtenham um efeito um pouco melhor, tá? Ó, ele já fica com uma aparência bem diferente, ele suaviza esse traço aqui como se fosse, como se a gente estivesse passando o dedo aí em cima de um grafite, né, que a gente desenhou numa folha de papel. E o nosso Sharpen aqui então vai fazer o efeito contrário, vamos dar uma diminuída nele e vamos passar no cabelo apenas. Olha como ele destaca aqui, ó. Aqui ele está bem suave, né? Ó. Se eu passar o Sharpen, ele vai destacar esse branco, ele vai destacar esse vermelho conforme eu ficar passando. Olha como o branco ficou bem mais saliente, ó. Vamos passar aqui no nariz para ver. Tá ali, ó. Olha o traço do nariz.
bem mais duro do que esse do rosto, tá? Então são duas ferramentas, aliás três, interessantes na criação de efeitos, tá? Se a gente vai fazer, por exemplo, vamos citar um exemplo aí de um computador, a gente pode desenhar a tela desse computador, fazer alguns traços ali em azul e usando aí essas ferramentas, o Blur, o Sharpen, a gente consegue dar aquele efeito de que essa tela tem um suave relevo ali, passando um pouco de tinta branca e passando um pouquinho de blur, só para citar um exemplo, tá?